E nós sabemos que ser líder, ser discipulador, ou servir em qualquer um dos ministérios dentro de uma igreja, é realmente um desafio muito grande. Aqui muita gente serve, pelo menos em algum ministério, é líder, discipulador, vai concordar que é desafiador, não é verdade? Sim. Com certeza. E nós fazemos isso realmente por amor a Deus, por amor às pessoas. E servir e fazer todas essas coisas realmente faz com que a gente tenha um turbilhão de emoções se movimentando na gente. É uma montanha russa de emoções. Tem vezes que a gente sente muita alegria com uma bênção que um irmão compartilha, com uma vida que se converte, mas às vezes a gente pode sentir uma tristeza quando as coisas não saem da forma como a gente planejou. A gente pode sentir talvez raiva em alguns momentos quando a gente recebe uma palavra dura ou injusta de alguém. A gente pode sentir medo de repente de algum desafio, de alguma oportunidade que a gente não tem costume. Enfim, a gente pode ficar talvez em algum momento fraco na fé, ficar entediado. Enfim, todas as emoções em algum momento da nossa jornada cristã, elas podem vir, elas vêm. E eu preciso dizer que todas as emoções, elas são naturais. As emoções, elas têm um papel importantíssimo, que é de fazer com que a gente reaja diante de alguma situação. Mas eu preciso dizer que não necessariamente é uma situação que vai fazer com que a gente se sinta de uma determinada maneira, mas mais especialmente como nós interpretamos essas situações. O fato é que as emoções, elas são fundamentais para a nossa existência. Elas trazem um significado, elas trazem cores para a nossa existência. Contudo, a nossa vida, ela não pode ser controlada o tempo todo pelas emoções. As emoções, elas vão ter sim um papel importante, elas vão influenciar os nossos comportamentos. Eu tenho certeza que por estar aqui, da forma que eu estou aqui falando com os irmãos, as minhas emoções estão trabalhando. Vocês aí sentados podem estar sentindo algumas emoções específicas e no dia a dia nós vamos sentir e elas vão influenciar o nosso comportamento. Mas a nossa personalidade, todos os nossos comportamentos, os nossos resultados, as nossas conquistas ou falta de conquistas, não podem ser dominados pelas nossas emoções. Como o fato que as emoções, especialmente as mais básicas, elas existem como uma reação ao que acontece, como interpretamos o que acontece. Isso não quer dizer que nós devamos deixar que as emoções, elas dominem. Até porque, muitas vezes, as emoções, elas podem nos direcionar para o pecado. Elas podem nos direcionar para fazer aquilo que é totalmente contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, de fato, mesmo as emoções sendo naturais, elas não podem dominar as nossas vidas. Nós, tendo essa premissa, nós somos ensinados que devemos controlar as emoções. Seja na igreja ou em treinamentos, em algum lugar você já deve ter ouvido falar que precisamos controlar as nossas emoções e só sentir coisa boa. Todo mundo, a gente só quer sentir esperança, alegria, otimismo, só queremos sentir coisas boas. E que deveria ser assim. Mas eu queria aprofundar um pouco mais com vocês, porque essa é uma realidade que não existe. Mesmo as pessoas que aconselham, seja sempre feliz, seja sempre otimista, em algum momento, essas pessoas elas vão desanimar. Mas o que podemos aprender é não deixar que as emoções desagradáveis nos dominem. E eu quero aprofundar isso com vocês hoje. Recentemente, o rapaz já deu spoiler ali, mas homem, não acredito não. É possível, eu ia fazer aqui todo um jogo, um suspense, né? Mas recentemente, faz de conta que vocês não viram nada, tá? Recentemente foi lançado um filme no cinema, foi lançado um filme, esse filme está um maior sucesso e tal, e ele fala totalmente sobre emoções. Você sabe que filme é esse? Então, é Divertidamente, exato. Esse filme já foi o primeiro, né, em 2015, e esse filme mostra basicamente uma personagem, Riley, com 11 anos de idade,
e mostra como é que funciona a mente dela. Lá tem uma sala onde tem as 5 emoções básicas representadas no filme, e aí existe um painel de controle, e sempre que uma emoção específica assume o painel, determina o comportamento que ela vai ter. Quando o pai quer empurrar brócolis na boca dela, ela detesta brócolis, aí a raiva entra em ação e manda ver ali para jogar o prato fora. E assim acontece várias situações. Nesse segundo filme, a Riley está com 13 anos, entra oficialmente na adolescência e novas emoções mais complexas, elas são inseridas. E esse filme sempre me chamou muita atenção, desde o primeiro e esse segundo, porque eu me identifico muito com a personagem, a forma dela gerenciar a cabeça dela parece um pouco com a minha, então eu aprendi muito com a personagem, especialmente no primeiro filme. E aí eu queria falar nessa noite com vocês sobre emoções. E especificamente o tema da nossa mensagem é: entregue o controle das suas emoções a Deus. Se vocês saírem nessa noite aqui com essa consciência de que as minhas emoções pertencem a Deus, a gente está no caminho certo. E aí eu me questionei: Senhor, quem seria o personagem bíblico que poderia representar uma perfeita forma de lidar com pelo menos todas essas emoções que eu gostaria de apresentar nessa noite? Pensei rapidamente, veio a resposta: Jesus Cristo. Ninguém mais perfeito poderia nos dizer. Jesus, quando esteve aqui, ele passou por várias situações realmente muito difíceis. Qualquer um de nós, talvez a grande maioria, não suportaria, desistiria. E Jesus, ele é 100% Deus, mas Jesus também é 100% homem. Ele teve emoções, ele sentiu. E em várias passagens ao longo da sua jornada, a gente vai ver Jesus sentindo essas emoções diante das situações que estavam acontecendo. E em todas elas, Jesus, ele pôde lidar da forma mais perfeita possível. Então não existe outra pessoa na qual a gente poderia aprender como eu vou lidar com as minhas emoções. Se a sua pergunta é: o que é que eu faço com essas minhas emoções? Em Jesus nós podemos aprender. E a primeira, vamos falar por emoções, tá? Então nessa mensagem eu vou apresentar para vocês as 5 emoções básicas que foram apresentadas lá, né, no primeiro filme. Se vocês gostaram dessa mensagem, quem sabe tem a parte 2 para a gente concluir, porque não daria tempo de a gente falar sobre todas as emoções. Mas a primeira emoção que nós vamos falar vai ser sobre a alegria. A melhor delas, né? Olha, alegria, coisa linda, né? O que é alegria? A alegria é a emoção do otimismo, do vigor, da empolgação, da diversão, do bem-estar, da esperança, da gratidão. A alegria é essa emoção maravilhosa, gostosa, que todo mundo quer sentir o tempo todo. Se eu pudesse, eu vivia alegre o tempo todo. Vocês não? Com certeza, se pudéssemos, viveríamos somente alegres. E nós viveremos assim. Um dia nós viveremos dessa maneira, né? Onde nem o choro, nem a dor nunca mais existirão, quando o Senhor, realmente Jesus Cristo, ele vier governar aqui definitivamente. Então a alegria é essa emoção maravilhosa. E como é que a alegria ela vai aparecer ali em Jesus Cristo? Em Lucas 10, 21, nós vamos ver um episódio onde Jesus, ele se alegrou. Eu acredito que Jesus, ele se alegrou em vários momentos. Quando ele curava, quando ele fazia os seus milagres, quando as pessoas chegavam a ele, enfim. Eu acredito que ele sentia alegria, né? Quando as pessoas se entregavam, entendiam realmente o que era o reino de Deus, enfim. Mas aqui nessa passagem a gente vê claramente falando dessa alegria de Jesus. Lucas 10, 21, diz o seguinte: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. A gente vê nesse momento Jesus se alegrando por ver a vontade de Deus acontecendo em um determinado momento. Você não vê aqui Jesus, interessante, se alegrando com uma coisa humanamente extraordinária. Jesus está se alegrando com uma coisa simples.
e ele expressa uma gratidão a Deus. Pessoas alegres são pessoas gratas. E aqui a gente já vai vendo um dos segredos de como nós podemos gerar, proporcionar mais alegria nas nossas vidas. É a gratidão. É ser grato pelas pequenas coisas, pelas pequenas grandes coisas que o Senhor faz diariamente nas nossas vidas, nos nossos familiares, nos nossos amigos, na nossa igreja. E uma coisa que eu observei é que a verdadeira alegria, quando eu estou falando de alegria, eu estou falando de verdadeira alegria. Não é uma alegria fake, não é uma alegria artificial, é uma alegria verdadeira. A verdadeira alegria, ela é espiritual. Toda verdadeira alegria, ela vem de Deus. Ela não vem dos homens, ela vem de Deus. Então, a verdadeira alegria, ela é espiritual. Às vezes, ela pode vir com uma questão humana. Um emprego, o nascimento de um filho, uma casa nova que a gente compra, né? Pode ter questões humanas que a gente se alegra, mas mesmo essas questões, elas são divinas, porque são bênçãos de Deus na nossa vida. Mas ela sempre vai ser espiritual, porque é um resultado das bênçãos do Senhor. A alegria que é fake, a alegria que é artificial, ela não é divina. Ela vem apenas de prazeres estritamente carnais e humanos. E o grande problema dessa alegria artificial, em primeiro lugar, é que ela não é verdadeira. Vai ser uma alegria ali muito fajuta. E ela vai gerar, na pessoa que busca ela, criar dependência. Porque como ela é fraca, você vai sempre precisar de mais. E isso vai criar uma dependência. E, consequentemente, gerar pecado. A alegria fake gera pecado. A alegria fake gera dependência. A verdadeira alegria é aquela onde nós estamos ancorados em Deus, buscando verdadeiramente em Deus. E como é que nós podemos produzir mais alegria? Eu quero dessa alegria, Renata. Eu quero essa alegria que jorra, eu quero essa alegria divina, eu quero essa alegria que é tão falada na Bíblia. Em primeiro lugar, seja grato. Tenha um coração grato e menos reclamão. Se a gente for mais grato, isso vai gerar mais alegria em nossos corações. Outra coisa, esteja rodeado de amigos e de irmãos. Esteja com pessoas. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Não foi. Eu lembro alguns anos atrás, eu lendo um livro de alguma coisa lá, de psicologia. E aí estava lá o autor dizendo que era um preconceito dizer que pessoas sozinhas não podem ficar bem. Pessoas que não têm contato com ninguém. Pessoas assim, realmente isoladas, que essas pessoas podem ser felizes. Isso é um absurdo. Isso não é de Deus. Pessoas devem estar com outras pessoas. Eu me lembro que muitas vezes já aconteceu de eu estar desanimada em um dia de domingo, ou de quarta-feira, ou de quinta, que tem a célula, e de estar desanimada, e estar triste, e pensar assim, eu não vou para a igreja, não estou bem, não estou legal, e só vinha, tipo assim, pensava assim, se eu tivesse escalada, é o jeito, tem que ir, eu vou. Mas eu percebi que quando eu tinha que vir, ou eu não estava escalada, mas mesmo assim eu decidia vir, o meu humor mudava pelo fato de estar aqui. Uma das coisas, claro, é o fato de louvar, de adorar a Deus, com certeza, mas também de estar na presença dos irmãos. É ver o sorriso de vocês, é abraçar, é conversar, trocar uma ideia, fazer uma brincadeira. E isso traz alegria. Então precisamos estar uns com os outros. O isolamento nos definha. Outra coisa que você pode fazer para proporcionar mais alegria é você proporcionar momentos de qualidade e quantidade com a família. Família é projeto de Deus. Então, no que você investe e você sente alegria com a sua família, isso é espiritual também. Infelizmente, hoje as famílias estão cada vez mais desvalorizando os momentos de estarem juntos. É muito trabalho, tem que estudar, tem tanta coisa para fazer e não dá tempo. E aí as relações se fragilizam. Então, assim, proporcione esse momento. Os pais, chamem os seus filhos para assistir um filme saudável, para
fazer uma noite de jogos, pegar ali uns tabuleiros, faz uma brincadeira, brinca de mímica, faz qualquer coisa, mas esteja junto com a sua família. E proporcione não só tempo de qualidade, mas quantidade também. Quanto mais, melhor. As nossas crianças e os nossos adolescentes estão precisando da nossa presença. Se a gente não proporcionar essa alegria divina com os nossos filhos, eles vão encontrar a alegria artificial no mundo. E não é isso que nós queremos. João, capítulo 15, versículo 11, diz o seguinte: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus falou isso, não é? A minha alegria estará com vocês. Se a minha alegria estiver com vocês, a sua alegria, ela será completa. Então, convidem Deus para estar junto com vocês, que Ele seja a sua maior companhia e a alegria será brotada do seu coração, independente das circunstâncias. Até porque a própria Bíblia fala, né, que a paz que vem de Deus, ela excede todo o conhecimento e todo o entendimento, porque às vezes as coisas estão bem ruins, mas a gente sente aquela paz, porque é Ele que está nos sustentando de todas as situações. Segunda emoção, falamos aqui da alegria bastante para produzirmos, mas a segunda emoção que eu quero falar com vocês é o nojo. O nojo, muito bem. A nojinho, como assim, Renata? Existe um nojo bíblico? Existe um nojo espiritual? Existe, eu vou provar para vocês. Antes, deixa eu só explicar, contextualizar. O nojo físico é uma emoção que vai te defender contra as contaminações. Então, eu estava assistindo esses dias, eu coloquei lá em casa só para aperrear minha mãe é toda... Aí eu coloquei um vídeo daquele povo lá na Índia, mostrando as comidas na rua. Vocês já viram, né? A resenha. Então, as porcarias que tem lá, o povo cortando carne com as unhas do pé, né? Faz aquelas gororoba, pega a massa de pão, bota no sovaco, aperta, faz ali a massa, bota uma carne qualquer, enfim. Quando a gente vê essas coisas, o que é que a gente sente? Nojo. Porque o nosso cérebro automaticamente entende que é nojento, é porcaria. Se eu comer um negócio desse, não é nem 30 segundos para colocar para fora de alguma maneira. Então, o nojo físico é para nos impedir que nós nos contaminemos. E o nojo espiritual, o que seria isso? Para a nossa sobrevivência espiritual, nós precisamos estar pautados em princípios de Deus. Então, quando a gente recebe a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós. E aí, sempre que você entra em contato com o pecado, o Espírito Santo, ele vai rejeitar. Você não vai ficar sossegado enquanto você não abandonar esse pecado. E onde é que nós vamos ver Jesus rejeitando o pecado? Na tentação. Lá em Mateus 4, você vai ver que Jesus ele é levado ao deserto para jejuar. E ali, já no finalzinho, vem o diabo e com toda a audácia dele, vem tentar Jesus. Então Jesus é tentado pelo diabo. O diabo ele vai tentar fazer Jesus pecar. Olha só que absurdo. Mas Jesus é Deus. E ele é totalmente revestido dos princípios. Ele conhece a palavra mais do que ninguém. E tudo que for contra aos princípios, ao Espírito de Deus, Jesus iria rejeitar. Jesus iria abominar, porque Deus abomina o pecado. Então, como é que nós podemos lidar com esse nojo espiritual? Como é que nós podemos fortalecer para que a gente rejeite tudo aquilo que possa ser a abominação em Deus para as nossas vidas? Como é que eu lido com isso? Rejeitando o pecado, expulsando, afastando, declarando a palavra de Deus. Sempre que formos tentados, nós precisamos ter nojo do pecado. Desenvolver um nojo que a gente não queira nem ouvir falar naquilo. E como é que a gente faz isso? Começando a rejeitar. Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente esteja desejando muito, é rejeitando, é expulsando em nome de Jesus, é se afastando de todos os gatilhos que te levam a pecar e declarar a palavra, como Jesus fez.
Em Mateus 4, versículo 10 e 11, Jesus diz o seguinte: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Jesus não se serviu do pecado, porque ele seria contaminado. Jesus se serviu posteriormente, quando o diabo foi expulso, afastado, e os anjos vieram servir a Jesus. Estão compreendendo até aqui? Terceira emoção que eu quero falar para vocês nessa noite é a raiva. Raiva. Marília faz assim: mamãe, tô braba. Tô braba. Aí fecha a sobrancelha dela, que é igual a de Tiago, né? Essa sobrancelha bem bonitinha, junta. Aí tô braba. Né? Então, a raiva, tem alguém que gosta de ficar com raiva aqui? Será? Gente, é muito ruim ficar com raiva. É triste, o sangue sobe para a cabeça, né? Que nem um personagem mesmo, ele pega fogo e explode ali. E deixa eu dizer, a raiva, presta muita atenção com a raiva, porque ela é a emoção mais difícil de controlar. Quando ela explode, quando ela vem com tudo, para você segurar, sai de baixo. Então precisamos ter muita atenção para que a nossa manifestação da raiva, quando ela vier, seja saudável. Para que serve a raiva? Se Deus fez essa emoção em todos nós, tem que servir para alguma coisa. Então, a raiva te encoraja a se posicionar diante de injustiças, maldade e hipocrisia. A maldade, a raiva, ela serve para isso. Você vai ter um impulso, você vai ter um encorajamento. Tanto é que quando a gente sente raiva, o sangue mesmo, ele bombeia mais rápido, para que você tenha força e você tenha capacidade física e intelectual para resolver uma injustiça muito grande. Imagine você estar, sei lá, com uma pessoa muito importante, sua mãe ou seu filho, doente, sufocando, sem respirar, e você corre para o hospital, chega lá no hospital, vai já, não tem, o médico chega já, ou então está lotado, só que você vai ficar calminho, sentado com o seu filho lá, morrendo, sem ar. Tu vai derrubar a porta, vai fazer algum jeito, mas você vai buscar resolver aquela situação. Você não vai deixar o seu filho morrer, principalmente se você percebe que é por negligência. Você não vai aceitar. Então a raiva, ela te encoraja, ela te direciona, dá força física para que você resolva as injustiças, se posicione diante delas. Mas não significa que raiva é para você sair quebrando as coisas, que é para você sair esculhambando com as pessoas, né? Amaldiçoando, de forma alguma. A raiva é para você se posicionar, você ter uma atitude. Você pode ter uma atitude com muita elegância, pode ter, muito fina, né? Como que é essa pessoa fina, elegante aqui, sempre plena, né? E vemos Jesus sentiu raiva? Sentiu. Eu vou apresentar duas situações aqui. Uma primeira foi uma raiva moderada. Em Marcos 3:5, o que é que aconteceu nesse episódio aqui? Jesus estava no templo, era dia de sábado, e a gente sabe que a lei, muito rigorosa, não pode fazer nada no sábado. E aí estava lá os fariseus, todo mundo de olho, querendo pegar Jesus para ter uma acusação contra ele. E lá no templo tinha um homem que ele tinha a mão atrofiada. E aí Jesus se achegou a esse homem, os outros já ficaram assim de olho, querendo pegar Jesus. E aí, é o que lemos aqui, Marcos 3:5, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido, já vimos outra emoção em Jesus aqui agora, entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então aqui a raiva, Jesus estava irado, Jesus estava com raiva. E o que foi que Jesus fez? Curou o homem. Ele se posicionou. Tá? Muitas vezes a gente precisa se posicionar, mas por um temor, por resistência de outros ou crítica, a gente corre, a gente se afasta. E o Senhor nos convida a nos posicionarmos diante das situações de injustiça que nos cercam. Outra situação que vemos, aqui já é uma raiva já
top de linha aí do Senhor Jesus, que é bem conhecida, a gente vai ver em Marcos 11, no versículo 15 e 16. A gente sabe que a lei, naquela época, Deus ele deu para Moisés todo o direcionamento sobre a questão, quando a tenda foi feita, né, quando a Arca da Aliança estava ali, da questão das ofertas, né, das oferendas, para que as pessoas impuras, para se purificar, as pessoas que iriam apresentar os seus pecados, iriam ser perdoadas. Então tinha todo um protocolo do animal que você tinha que levar e tudo mais. E aí Jesus chega no templo, e aí diz o seguinte, Mateus 11, 15 e 16. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. Imagina lá, Jesus, bora, solta sair, vai, né? Isso aqui é a casa do meu pai, isso aqui não é lugar de comércio não. Então, será que Jesus saiu derrubando essas mesas com licença, peraí, derrubando com muita calma? Não imagino, né? Jesus chegou mandando ver. Aquilo era um absurdo que estava acontecendo. Mas como é que nós podemos usar então a raiva saudavelmente? Para a gente não ter explosões, para a gente não sair batendo em todo mundo, quebrando a cara das pessoas. O que é que a gente faz? Usar a forma saudável é você defender o que é justo com amor. Defender o que é justo com amor. É você também fazendo a diferença. O que eu posso fazer para contribuir diante dessa injustiça, dessa maldade, dessa hipocrisia que está acontecendo? Obrigada. É você ter atitude. Faça. Se algo te revolta, se algo te gera indignação, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Como lidar com a raiva para não pecar? Para não ter aquelas explosões, não ter explosões sérias. Encerre uma discussão calorosa. Se você vê que a discussão está esquentando, não está resolvendo nada, é só briga, só ofensa, encerra. Quando um não quer, dois não brigam. Encerra aquilo ali, ó. Vamos respirar, vamos se acalmar. Essa conversa não está servindo de nada. Depois a gente resolve essa questão. Porque agora nem eu vou conseguir ouvir você direito, nem você vai conseguir me ouvir bem. Bem facilzinho, né? Mas a gente consegue. Vamos treinar que a gente consegue. Outra forma de você lidar com a raiva para não pecar. Perdoe. Perdoar é bíblico e é necessário. Não demore para resolver questões com outras pessoas. Não precisa chegar nessa discussão em que há só ofensas. Mas se existe uma questão complicada entre você e outra pessoa, busque um momento que você está calmo, a outra pessoa está calma e vamos sentar e vamos conversar. De uma forma que o objetivo de uma discussão, para que a raiva não vença, não é você ganhar a discussão, é vocês dois ganharem a situação. Esse deve ser o objetivo. Muitas brigas, elas acabam em grandes discussões porque a necessidade é, eu quero ganhar essa briga, eu quero mostrar que eu estou certo. E orgulho é pecado. Orgulho é pecado. Precisamos trabalhar esse orgulho para que a nossa intenção seja restaurar a relação, resolver o problema e não simplesmente eu mostrar que ganhei. Essa é a maneira de lidar com a raiva. Efésios 4:26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então a palavra nos mostra que o sentimento vem, mas ele não pode nos dominar. Não peque por causa desse sentimento. Apazigue o seu coração. Respire fundo. Você está estressado? Respira. Conta até 10. Vai no banheiro, joga uma água na cara e acalma o seu coração. Apazigue a sua ira. Porque senão essa raiva ela pode se acumular cada vez mais. Próxima emoção. Nós vamos agora para a tristeza.
A tristeza serve para alguma coisa? Serve. A tristeza é uma emoção muito importante que faz com que a gente pare e reflita sobre as coisas que estão acontecendo na nossa vida. É para refletir, não é para murmurar. Murmurar, você fica ali, sabe aquele ratinho correndo naquele negócio que não sai do lugar? Murmurador é daquele jeito. Refletir é você parar, tentar entender a situação e pensar: o que é que eu posso aprender dessa situação? De que maneira eu posso crescer nessa situação? O que é que eu posso fazer? Ou Senhor, me ajuda, me traz força aqui, me traz o socorro, porque eu não estou entendendo como resolver isso. Entregar para o Senhor as causas impossíveis, aquilo que eu não dou conta, e dizer assim: Senhor, me ilumina, me dá sabedoria aqui para lidar com essa situação. A tristeza faz você refletir. A tristeza faz você aprender. A tristeza impulsiona você para a mudança daquilo que não está bem. Lá em Mateus, nós vamos ver, realmente, a gente vê Jesus triste? Vemos sim. A gente já citou, né, um versículo há pouco aqui atrás que falava de tristeza que Jesus sentiu. Mas eu queria citar mais uma. Em Mateus 26, no versículo 37 e 38, diz assim: E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus chegou no Getsêmani. Ele sabia que a sua hora estava próxima. E ele começou a ser tomado de uma profunda tristeza e de uma profunda angústia. Depois eu estava estudando sobre isso, sobre esse momento de Jesus, esses sentimentos que Jesus teve ali no Getsêmani. E uma das possibilidades, a Bíblia está sempre sendo estudada, as palavras, os conceitos e tal, e a gente cada vez mais entendendo um pouco melhor sobre Jesus. E o que Jesus estava triste naquele momento, especialmente, não é porque ele iria morrer, mas a hora é porque ele seria separado de Deus. Jesus não temia a morte, ele não queria ficar afastado de Deus, tanto é que quando ele está lá na cruz, está para ser consumado, Jesus fala: Pai, por que me abandonaste? Porque Deus se afasta do pecado. E Jesus, ele assumiu todo o pecado do mundo. Então, existem alguns estudos que falam que o que Jesus estava tão entristecido, tão angustiado, não era por causa da morte. Ele fala que a sua tristeza era tristeza de morte. Era tão intensa que era insuportável. Mas era uma tristeza porque ele seria separado de Deus. Como é que nós podemos lidar com a tristeza quando ela chegar em nossos corações? Chame os amigos, converse com alguém, ore mais intensamente, se isole um pouco, fique um pouco sozinho para refletir, aprender, encorajar-se para a mudança e orar mais. A palavra vai nos direcionar em vários momentos para que a gente ore e ore e ore, para que a gente transforme esses nossos sentimentos, para que a gente transforme o nosso coração. É muita oração. E busque os irmãos, converse com alguém, compartilhe, e você vai ver que isso vai fazer uma diferença. Você pelo menos não se sentirá sozinho. Tristeza todo mundo sente, agora triste sozinho é mais triste ainda. Então compartilhe com alguém de confiança. E por fim, a quinta emoção que eu vou apresentar para vocês é o medo. E aí, será que Jesus sentiu medo? Eu pesquisei e fica um pouco meio que na dúvida de Jesus ter sentido medo. O que nós encontramos nessa passagem aqui de Jesus no Getsêmani, ele não usa essa afirmação de que Jesus teve medo. Fala que Jesus se entristeceu, fala que Jesus estava tomado por uma grande angústia. E angústia não é medo. Angústia é um peso muito grande de alguém que está passando por uma carga muito grande sobre si. E esse peso que Jesus sentia, essa angústia era tão grande que Lucas vai falar, eu vou ler aqui em Lucas 22, 42, 42 a 44,
Ele diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Existe esse fenômeno médico, só Lucas fala sobre essa questão aqui específica das gotas de suor, gotas de sangue, que é chamado hematidose, que é suar sangue diante de uma grande perturbação e abatimento emocional de aflição ou medo. Então, o que Jesus sentiu e esse sintoma que aparentou ser a hematidose traz uma denotação que chega perto do medo. Mas eu acredito que, na verdade, o que Jesus realmente sentiu foi angústia. Foi uma angústia muito forte, esse peso. A angústia, ela traz um aperto muito grande aqui no peito. Um mal-estar, realmente parece que tem um elefante em cima de você. E por que eu não acredito que Jesus teve medo e sim angústia? Porque nós vamos ver na Bíblia 365 vezes a palavra dizendo o quê? Não tenha medo. E será que Jesus iria se contradizer? Não fica muito claro. E por que eu acredito também que Jesus não teve medo? Porque o medo é a emoção que nos protege contra a morte. O medo faz com que você sobreviva. O medo faz com que você diga assim: eu não vou andar no carro a 200 km por hora, porque é morte na certa. Você evita o medo para você. E por que Jesus não teve medo? Porque Jesus é maior do que a morte. Ele é muito maior do que a morte. E ele sabia que ele iria vencer a morte. Estava certo isso. O que Jesus estava angustiado é porque Deus iria se afastar dele naquele momento que precisava ser consumado. Jesus está acima da morte. O que na verdade parece que o angustiou não foi a morte, mas está separado de Deus por causa do pecado. Como é que nós podemos então lidar com o medo, já que nós somos humanos, 100% humanos? Como é que nós lidamos com o medo? Isolando para orar, né? A gente precisa se separar ali e orar intensamente, mas o orar vai te fortalecer. Como o anjo chegou ali para Jesus e fortaleceu Jesus naquele momento. Mas diz que o coração dele continuava angustiado. Mas mesmo assim, se fortaleça em Deus. Enfrente as situações, mesmo que você tenha medo. Não deixe que por causa do medo, você faça o que você precisa fazer. Quando eu perder o medo de dirigir, eu vou dirigir. Não, você tem que dirigir para perder o medo de dirigir. Quando eu perder o medo, eu vou pregar lá na frente. Não, você tem que pregar para você perder o medo. E por aí vai. É enfrentando as situações que a gente supera o medo. A gente precisa entender que a gente não pode fazer as coisas somente quando as emoções estiverem favoráveis. Nós precisamos fazer o que temos de fazer, porque nós temos um propósito no nosso coração. Porque é Deus que está nos sustentando, é Deus que está direcionando. E é Ele que vai nos fortalecer em todo o processo. Mesmo que eu esteja um pouco triste, muito triste, mesmo que eu esteja com raiva, angustiado, com medo, não importa a emoção que a gente esteja sentindo. Eu sei que é difícil, mas precisamos buscar em Deus, fortalecer nele. E Ele vai nos ajudar, com certeza, a enfrentar todos os nossos desafios, especialmente os desafios internos. Às vezes a questão, externamente, nem é tão complicada. Talvez algumas pessoas até conseguem resolver facilmente, não sentindo nada. E você se sente frustrado, você se sente mal. Tá vendo, eu sou uma pessoa muito fraca. Fulano faz isso e eu não consigo fazer porque eu fico cheia de medo. Busque em Deus a força que você precisa para enfrentar qualquer situação. Que em nome de Jesus a sua vida não seja pautada pelo que o seu coração está dizendo, ou seja, as suas emoções estão dizendo, mas para o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você. Que se Ele te deu a batalha, se Ele te deu o objetivo, é Ele quem vai te fortalecer e te direcionar. Nesse momento a gente vai adorar o Senhor.
a gente vai declarar que é mergulhando na presença dEle, né, que a gente vivendo esse amor realmente é onde a nossa vida vai ter significado. E que nesse momento você possa fazer isso como uma oração também, para que você possa entregar verdadeiramente o seu coração. Entregar o controle das suas emoções para Jesus é se render-se diante dEle. Entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos. Sejam as coisas boas, as coisas ruins, é entregar diante dEle, para que Ele realmente possa fortalecer e transformar as nossas vidas. Amém, igreja? Vamos ficar em pé para adorar o Senhor?